E o governador Renan Filho concedeu entrevista coletiva na manhã de hoje para falar sobre a ampliação dessa vacinação. Nós vamos voltar ao vivo agora com a repórter Maria Maciel, que vai nos trazer, inclusive, mais, né? Aliás, vamos iniciar, inclusive, aqui a Maria Maciel, porque eu não chamei a Maria ainda, mas chamamos o Bruno, mas o Bruno foi gravado, mas agora a Maria Maciel está ao vivo agora, nesse momento, para trazer essas informações. Às 10 e pouca da manhã, 10 horas da manhã, 10h20, o governador entrou, inclusive, com sua equipe para trazer informações importantes. E a gente quer saber, essas vacinas chegam quando aqui no estado de Alagoas, Maria? Vai atender a que grupos prioritários, com comorbidades? Diminui também a faixa etária? Quais são essas informações? Nos atualize. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos que acompanham o programa Fique Alerta. Pois é, durante esta coletiva foi apresentado também os detalhes da prorrogação deste decreto, que está em vigor, que vai até o dia 27, e também o governador falou sobre essa questão da vacinação, da ampliação da faixa etária, mas isso a gente vai falar já, viu, Wilson? Tem muita novidade vindo por aí. Agora, eu vou conversar com o secretário de Planejamento aqui de Alagoas, Fabrício Marques, para falar um pouquinho para a gente desse novo decreto. Então, quer dizer, não houve muita mudança. Qual foi a principal alteração? As medidas, a gente continua na fase vermelha? Boa tarde, secretário. Boa tarde. Na realidade, o decreto foi republicado quase na integralidade, apenas com um pequeno ajuste, ampliando o horário de funcionamento dos restaurantes, lanchonetes, e bares de 16 horas, estendendo até as 20 horas. Apenas essa mudança, inclusive continuando de segunda a sexta-feira. E foi, na realidade, uma reedição do decreto aí por mais 14 dias na fase vermelha. Agora, a gente viu durante a explicação que foram analisados vários critérios para que essa decisão fosse tomada, para que a gente continuasse nessa fase vermelha. Explica um pouquinho para a gente o que foi levado em conta. Olha, na realidade, o diagnóstico da equipe da Secretaria de Saúde e da equipe do governo é que a gente conseguiu estabilizar, com as medidas tomadas pelo governo mais restritiva, conseguimos estabilizar a ocupação de leitos com respiradores, conseguimos estabilizar alguns indicadores, mas num nível muito elevado ainda, e esperamos que, no momento aí, nas próximas semanas, a gente comece a ter resultados em relação à redução de hospitalização, de óbitos, mas o cenário ainda é muito delicado, até por isso que o Estado tomou a decisão de republicar o decreto quase em sua integralidade. Agora, por que é importante as pessoas entenderem? Muitos perguntam se está diminuindo o número de mortes, se o número de leitos, a ocupação está diminuindo, por que não flexibilizar? Acontece que para ter um resultado, isso demora, 1, 2 semanas, para a gente ver esse número realmente ter uma mudança. Na realidade, a gente não está tendo ainda uma redução clara do número de óbitos ou de hospitalização. O que a gente tem é que a gente conseguiu, com as medidas tomadas, equilibrar, não avançar, não crescer esse número. Então, a gente teve, nas últimas 3 semanas, uma ligeira queda, mas um nível ainda muito alto de óbito, um nível de ocupação hospitalar ainda muito alto, mas a gente conseguiu, com as medidas tomadas, que não acontecesse aí, eventualmente, um colapso do sistema de saúde, mas que ainda a gente precisa ter muita atenção nessas próximas semanas. Quer dizer, é preciso ainda uma queda maior para a gente chegar a uma estabilidade para se pensar em flexibilizar. É isso que a gente espera. Na realidade, os números de casos ativos já está na 3ª semana seguida de redução. Então, a gente espera que isso se traduza nas próximas semanas em redução da demanda hospitalar, em redução do nível de ocupação hospitalar e, o que é mais esperado, de redução aí realmente significativa do número de óbitos aqui em Alagoas. Então, é isso que a gente espera. Mas a gente aguarda aí mais 1 ou 2 semanas ainda para tentar captar, eventualmente, essa mudança, de fato, aqui em Alagoas. Por isso que o distanciamento ainda é essencial para evitar a propagação do vírus, o crescimento do número de casos. Muito essencial. Na realidade, essa doença é uma doença coletiva. A gente percebe claramente que Alagoas foi um dos poucos estados do Brasil que não teve o colapso do sistema nesse último mês de março. O Brasil inteiro teve fila em UTI, Alagoas, inclusive, foi lembrado em matérias nacionais como o único estado que não teve, de fato, fila em UTI, um colapso do sistema de saúde, e isso demonstra bem como as medidas de distanciamento social foram importantes nesse momento. Então, a gente conseguiu estancar o crescimento da doença aqui no estado, do ponto de vista de casos, de óbitos e de hospitalização, mas ainda estamos num nível muito alto da ocupação hospitalar, por isso o estado reeditou o decreto e espera
em 2 semanas que a gente comece a colher aí de forma mais clara, em termos de redução de óbito, o resultado dessas medidas tomadas já na primeira quinzena de março. Agora, a liberação desse setor de bares, restaurantes até às 8 da noite era um pedido, né, do segmento, mas também porque foi meio que comprovado aí que nesse horário não existe tanta aglomeração, é isso? Na realidade, a tomada de decisão do Estado é sempre com base em evidências. Então, a própria equipe da saúde, a própria equipe do Estado, numa análise aí muito aprofundada nas últimas semanas, percebeu, né, que este setor, até por estar rigorosamente cumprindo o protocolo de distanciamento social, com muita segurança e por, de fato, não gerar aglomeração, o Estado entendeu que essa mudança não é uma mudança que vai impactar eventualmente aí, em relação à pandemia. Então, o Estado estendeu até também, né? Porque alguns estabelecimentos, quando se considera até 16 horas, não está conseguindo abrir essa expansão, inclusive para atender, de fato, alguns comércios, algumas empresas pequenas, mas que não terá impacto na avaliação do Estado em relação à pandemia. Ok, muito obrigada, então, secretário, pelas informações. Então, a gente tem aí essa reedição desse decreto. Agora, Wilson, voltando à questão da vacinação, né? Então, o governador Renan Filho anunciou aí, então, essa vacinação para pessoas menores com menos de 60 anos e também com comorbidades. Mas isso está atrelado à chegada das novas doses da vacina. Vamos acompanhar, então, o que ele disse durante esta coletiva. Nós temos uma previsão para chegar essa semana para o Brasil 8 milhões de doses aproximadamente, o que daria algo em torno de 120 mil doses para Alagoas, sendo a maior parte delas doses de AstraZeneca, 75%, tá? Mas é previsão. E tem alguns municípios mesmo que não têm doses porque já administraram as doses que receberam. Alagoas é um dos estados que mais está administrando as doses que recebe. Boa parte dos nossos municípios já aplicaram mais de 90% das doses que receberam. Então isso é normal que aconteça e a gente espera que cheguem novas doses essa semana para a gente avançar na vacinação por idade e com comorbidade e iniciar também a vacinação de profissionais da educação para termos um cronograma de retorno das aulas com os profissionais vacinados. Esse é o desafio agora, até o final desse primeiro semestre, para a gente verificar quando poderemos voltar às aulas com mais segurança. Olha, durante essa entrevista coletiva, o governador falou ainda que essas doses, né, pelo menos existe essa expectativa de que essas doses cheguem na quinta-feira. Por enquanto é uma expectativa, já que o Ministério da Saúde ainda não confirmou o envio dessas doses. Outra coisa, essas doses que devem chegar ao Estado, o governador disse que uma parte dela deve ser utilizada para uma campanha de repescagem, ou seja, o governador quer que ninguém fique sem se vacinar. Então, aquelas pessoas que já passaram aí por essa faixa etária, né, acima de 60 anos, que não tomaram nenhuma dose da vacina, a ideia agora é fazer um chamamento para que esse grupo, né, essas pessoas, possam se vacinar e ninguém fique de fora. Então, com relação às doses, são pelo menos assim, a estimativa é de 120 mil doses que elas cheguem ainda esta semana. E assim que chegarem essas novas doses da vacina, será anunciado então esse cronograma de vacinação para pessoas com comorbidades e abaixo de 60 anos. Então, se a gente tiver essas vacinas chegando na quinta, pode ser que na sexta já tenha início essa vacinação. Agora, muita gente vai perguntar, como é que vai ser feito um controle, né, dessas pessoas com comorbidades? O governador explicou que isso vai existir um regramento, não dá para a pessoa chegar, apresentar um atestado de hoje, dizer que tem, por exemplo, pressão alta, um problema cardíaco. Não vai ser bem assim. Vai existir sim toda uma organização e isso vai ser feito pela Secretaria Estadual de Saúde, juntamente com o Conselho Regional de Medicina, para que as pessoas, realmente aquelas pessoas que sofrem com essas doenças, possam receber as doses. E como é que vai ser feito dentre essas pessoas que têm comorbidades? Todo mundo vai se vacinar? As pessoas mais novas, as mais velhas? Existe aí uma estimativa, né, de quantas pessoas com comorbidades tem no estado. Então, por exemplo, vai se dar prioridade, pelo menos essa é a ideia, às pessoas mais velhas, isso associado. Então, vai haver uma associação. Pessoas mais velhas, por exemplo, com 58, 59 anos, com comorbidades. Então, a ideia é fazer essa associação para que essas pessoas mais velhas
possam tomar, então, a vacina primeiro. Isso porque, segundo dados apontados pela CESAL, o número de mortes ainda é grande com pessoas acima de 60 anos. Então, as pessoas mais velhas, com certeza, vão ter essa prioridade. Agora é a gente aguardar, então, a chegada dessas novas doses para que tenha início o mais rápido possível essa vacinação e que todos possam estar protegidos. E a boa notícia é que também os profissionais da imprensa, assim como os professores, os profissionais da educação, vão receber também essa dose nesse momento de vacinação. É com você, Wilson.